Olá, estamos de volta e hoje é o dia que o Leandro Motim vai começar o seu trabalho voluntário, não é? Então nós vamos continuar a leitura aqui do capítulo em que ele está na África. Acordei cedo no dia seguinte, disposto a fazer o meu melhor. Depois de mais de 1 hora de deslocamento, a van parou na estrada próximo à floresta de Tenjeiro. Iniciei uma caminhada para dentro da floresta. Conforme ingressava na mata fechada, o caminho se tornava mais estreito. Logo me deparei com um coração de bananeira pendurado do cacho, bem no centro da trilha, um pouco acima da cabeça de quem passa. O coração parecia realmente vivo. Continuei a trilha que passava por algumas choupanas, até no final enxergar o portão vermelho e azul. No centro dele havia um sol cor de laranja pintado e o nome da escola, Tenjeiro Village School. O pátio da escola era de terra batida e a casa muito simples, de alvenaria. Havia 4 pequenas salas, uma para a direção da escola e as outras para as turmas. O telhado era de zinco e as paredes externas eram brancas e exibiam as letras do alfabeto. No lado direito do pátio havia alguns balanços feitos com pneus grandes e com cordas. À esquerda do portão de entrada ficava um galpão de madeira, com fogo de chão e uma panela grande para o feijão. Algumas galinhas ciscavam no pátio. As professoras africanas se surpreenderam um pouco com minha chegada, mas logo me acolheram. Perguntei como poderia ajudar. E Ana, uma das instrutoras, disse que eu poderia substituir a professora da turma C, que estava com febre e dor de cabeça em função da malária. Algo que para os africanos não parece tão assustador. Ana me mostrou o programa de aulas que incluía inglês, matemática, contação de histórias e os fonemas básicos do Swahili, a língua local da Tanzânia. Para a aula sobre os fonemas, contei com sua ajuda e depois percebi que eram bastante fáceis. Os sons das sílabas são bastante parecidos com o português. Então, era só escrevê-los no quadro, pronunciar e pedir para a turma repetir. Iniciava-se uma experiência maravilhosa na minha vida. Jamais esquecerei quando entrei na pequena sala onde estavam 12 crianças na fase de alfabetização. Estavam sentadas em 3 carteiras em grupos de 4. Good morning, teacher. How are you, teacher? Welcome to class C. Aquela turminha em fase de alfabetização era tão pura que entendia ali o tamanho da responsabilidade e do valor dos professores de crianças nessa faixa etária. Ai, é muito lindo. Sei bem por quê. Faz parte da minha vida isso. Perdão o comentário extra. Aos poucos aprendia o significado de fazer uma limonada com um limão apenas, uma vez que havia poucos recursos, como apenas uma borracha e um apontador de lápis para toda a turma.
Mantinha a borracha e o apontador comigo. E, vez ou outra, enquanto eles faziam os exercícios em seus cadernos, um deles levantava o braço e pedia: Teacher, rubber. Ao mesmo tempo, vi que estar ali era um grande presente para mim. Logo percebi o quão privilegiado eu fui em termos de educação e como estamos acostumados a reclamar da vida. Esquecemos-nos de agradecer o imenso esforço que nossos pais fizeram por nós. Aquele ambiente me fazia refletir muito. Tão rápido aprendi que a classe C estava ensinando mais a mim do que eu a ela. Gostava de contemplá-los enquanto faziam seus exercícios no caderno. Era fácil perceber seus coraçõezinhos cheios de vida e eles me faziam sorrir, embora eu tentasse manter uma certa autoridade. Teacher, break! Diziam. Era a frase favorita deles, uma vez que toda criança adora o período do recreio. Não está na hora ainda. Teacher, toilette. Ok, pode ir. Eles estavam aprendendo o inglês e eu tinha que ser cuidadoso no uso da palavra break, uma vez que eles entendiam que era hora de fazer uma pausa. E num átimo, corriam para o pátio para se balançar nos pneus. E nada os trazia de volta. Isso me fazia lembrar como eu também gostava do recreio no tempo de escola. E até hoje não entendo porque duram míseros 15 minutos. Procurava seguir rigorosamente o programa de alfabetização da classe C. Os estágios iniciais da educação são fundamentais. Certo dia, uma pequena menina que usava uma touca azul escuro acenou, batendo com lápis no caderno, solicitando ajuda. A mãozinha pequena ainda não tinha destreza para segurar o lápis com firmeza. Envolvi sua mão com a minha e a guiei no desenho de algumas letras de fonemas africanos que estavam no quadro negro para guiar a prática. Repetimos o movimento da caligrafia da letra por 3 ou 4 vezes e então apenas mantive minha grande mão ao redor da sua mão pequenina, sem fazer pressão. Ela compreendeu que dali em diante deveria continuar sozinha. De repente, sua mão começou a se movimentar e a desenhar a letra. Minha mão ao redor apenas acompanhou sua motricidade e o sentimento de perceber aquele movimento que não parecia ser originado exatamente dela, e sim de alguma força do universo por meio dela, foi fantástico. Parecia ser uma força de inteligência amorosa operando através da mãozinha daquela criança. Esse insight tornava bem claro para mim que o trabalho voluntário estava sendo um grande remédio para a cura do meu autocentramento. Não demorou muito
para eu aprofundar a conexão com as crianças e o sentimento de afabilidade por aquele lugar. Estava em uma escola no meio da floresta e me sentia no lugar certo e na hora certa. A experiência começou a ficar divertida. De manhã cedo, no caminho para a escola, quando cruzava com um morador, exercitava o aprendizado do Swahili. Habari za asubuhi. Eu nunca falei nenhuma palavra nessa língua Swahili. Então, se não estiver correta a minha pronúncia, vocês têm que me perdoar. Vou tentar repetir, tá? Habari za asubuhi. Cumprimentava-os, forçando meus pulmões para me aproximar do timbre africano. O jambô, caribu, Izuri Sana, recebia em resposta de um morador da floresta. Divertia-me com aquilo e algumas vezes falavam alguma coisa diferente que eu não entendia. Contudo, somente ouvir a energia do bom dia africano puxava os cantos dos meus lábios lateralmente. A energia da voz africana contida num bom dia faz o dia começar melhor. A alegria e o sorriso espontâneo do povo africano, em meio à dura realidade, é tão belo que nos faz refletir sobre se realmente necessitamos acumular tanto para encontrar a felicidade. Continuava na trilha da floresta e topava sempre com o coração da bananeira. Quando chegava à escola, me reunia com Ana para obter ajuda com os fonemas. Um dia perguntei a ela sobre o que eles precisavam. Ela evitou falar de coisas materiais num primeiro momento, mas depois disse: uma bola e cadernos para desenhar nas aulas de arte. Obviamente, eles precisavam muito mais do que isso. Além disso, por falta de verba, tinham cancelado as frutas do menu da escola. Portanto, o almoço era apenas feijão e arroz. Na hora do almoço, a cozinheira me pedia ajuda para carregar os panelões quentes do galpão até a área da merenda. Ela colocava uma porção de arroz e uma de feijão no prato e me passava para eu colocar uma colher dentro e entregar a cada criança. Asante. Asante quer dizer obrigado. Eles diziam: Asante. Espero que seja assim que pronuncia, tá? Leandro, você tem que dizer Karibo, que quer dizer de nada, disse a cozinheira, me ensinando no primeiro dia. Ah, sim, Karibo, aprendi a dizer a cada uma delas. Algumas crianças eram tão pequenas que mal tinham força para segurar o prato. Por vezes, caminhavam derramando feijão e as galinhas ciscavam atrás delas, seguindo a trilha que ia sendo formada.
Após servir a todos, recebia um prato de feijão e arroz e sentava junto das professoras, da cozinheira, que tinha um sorriso largo, e da senhora que fazia a limpeza. Era muito bom me sentir aceito no núcleo de pessoas tão simples e ser agraciado com a possibilidade de experimentar uma realidade bem diferente da que eu estava acostumado. E, além disso, dar algumas risadas com pessoas maravilhosas. Na volta para o albergue, tomava a condução, que na maioria das vezes era superlotada. Uma vez, o Dala-Dala estava tão cheio que o cobrador mantinha seu rosto tão próximo do meu que era possível sentir sua respiração quente. Você poderia colocar o seu pé aqui? Pediu o cobrador, apontando para o chão, onde restavam os últimos centímetros vazios. Com aquele pequeno movimento do meu pé para o lado, o cobrador pôde encontrar uma posição mais equilibrada e afastar um pouco seu rosto do meu. Se não consideramos essas situações como aventuras, a possibilidade de se sentir mal nelas é muito grande. Outra vez, me sentei na última fileira. Olhava pela janela quando percebi alguma coisa se movendo próximo aos meus pés. A coisa cacarejou e o homem sentado ao meu lado riu, provavelmente da minha cara, em função de eu não ter percebido que havia galinhas embaixo do banco. A segunda semana do trabalho voluntário estava terminando. Coincidentemente, no momento em que a professora da classe C se recuperava dos sintomas da malária. O trabalho voluntário era algo novo para mim. Embora curto, tinha sido intenso. Entre as várias experiências maravilhosas, destacaria a parte do dia em que pegava um livro infantil para contar histórias. Contava um pouco da história e virava o livro para mostrar a figura correspondente ao texto. De relance, olhava a reação dos meus alunos. Estava chegando a hora de partir. Mas Deus não permitiu a partida sem antes fazer com que eu comprasse 60 cadernos de desenho, borrachas e apontadores. E também uma bola, que fez os olhos das crianças brilharem. Contemplar a alegria que uma bola proporciona não tem preço. Uns se aproximavam e diziam baixinho: "Thank you." No último dia, as crianças me rodearam na hora do recreio e me acompanharam até o escorregador, onde tive o deslize mais emocionante da minha vida. Ali, lembrei que tinha uma parte dentro de mim que vibrava com aquela alegria e que tinha sido abandonada ainda na infância. Ela pedia para ser resgatada. Antes de partir, precisava me despedir da classe C. Lembrava-me de todas nossas brincadeiras e risadas.
seus sonhos e seus olhares. Pedi que Deus me guiasse naquela despedida, que era mais difícil para mim do que para as crianças. Precisava agradecer. Não podia entrar e sair da vida delas sem agradecer e sem dizer que aquela experiência tinha sido inesquecível para mim. Entrei na sala pela última vez. Pedi que Ana entrasse comigo para traduzir todas as minhas palavras para o Swahili. Comecei escrevendo a palavra dream no quadro negro. A partir daí, o que aconteceu foi uma das coisas mais bonitas da viagem e da minha vida. Lembro-me do quão bonito foi ouvir a voz forte de Ana traduzindo a mensagem para o Swahili. Eu usava o próprio olhar das crianças como inspiração. Assim, o que transmitia à classe C não eram apenas palavras bonitas, era uma mensagem, e a minha recompensa foi a expressão de seus olhares. Senti que eles tinham entendido. As crianças têm facilidade em compreender essas coisas. Não foi fácil deixá-las, mas tinha cumprido a pequena missão. O trabalho voluntário pode divertir e colorir nossas vidas. No último almoço, na Tenjeiro School, Rick e Ana Maria apareceram carregados de frutas. Bom, vou parar por aqui porque começa uma outra sequência de aventura na vida do Leandro na África, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai para essa nova aventura, tá ok? Nos vemos então lá, e eu agradeço vocês mais uma vez por estarem aqui acompanhando as leituras, me fazendo companhia e me proporcionando a alegria de receber um like de vocês, a alegria de ler um comentário, a alegria de receber mais um inscrito, que eu saúdo, abraço e agradeço. Hoje eu deixo um beijo para cada um de vocês. Até o próximo vídeo.